Vamos ver funções vetoriais. Eu tenho aqui uma função, equação na forma cartesiana aqui. Então, uma função dada por equações na forma cartesiana. Essas equações poderiam ser dadas na forma paramétrica. Então, se eu parametrizar, eu já tinha mostrado, vou revisar, chamo o x de t, o y de t quadrado e o z de t ao cubo, na forma paramétrica. Agora, uma função vetorial, se eu escrever na forma vetorial, elas vão estar relacionadas com um vetor, e aí a função, vou representar r de t, aproveitando o que está aqui, este aqui, o x igual a t, vai estar sendo multiplicado por um posicionamento i. O T2 vai estar sendo multiplicado pelo J e o T3 pelo K. Então, cada um deles, né, está sendo multiplicado por um vetor unitário. E agora nós temos uma função vetorial. E R está escrito em função do parâmetro t. Então, esta é uma função vetorial. Que agora, né, nós vamos lidar. Aqui é o posicionamento, esse R é a posição do vetor que nós vamos ver graficamente. Então, colocando aqui tá no modo 3D, poderia ter no modo 2D, colocando de uma forma mais genérica, que está, né, o vetor, função vetorial, tem um x e este izinho, esse j no mundo 2D, e x, y, j e k no mundo 3D. Então, agora nós temos estas funções aqui, ó, que está na frente, são as funções componentes. São chamadas de funções componentes. Essas aqui. E o que caracteriza é agora a presença desse i e desse j, que nós vamos ver, né, como é que fica no gráfico isso aqui. Função vetorial, então, pessoal. A imagem é um vetor. Aqui eu fiz o gráfico, né? Uma função vetorial aqui, essa setinha aqui para nós é o vetor, é uma forma de representar. As funções componentes aqui. E o R é de O até P, de forma que o R de T ele vai variando em função do T, e o valor que o T vai assumindo. Então, este aqui, ó, é a imagem da função vetorial. A imagem da função vetorial é um vetor. E ele vai variando aqui conforme vai assumindo valores diferentes. Esse aqui poderia ser o P1, esse aqui o P2. De forma que a extremidade, à medida que o T percorre o intervalo, vai variando. O ponto P vai traçando a curva C. E aí, podemos ver bem, P3 aqui, que a imagem da função vetorial é esse vetor posição aqui. Coloquei aqui para vocês verem que o vetor R é OP. OP, esse pedaço aqui. Onde o vetor OP é o vetor posição. Vamos fazer agora alguns gráficos. Dada a função vetorial abaixo, determine quais são as funções componentes. Os componentes, então, x é o t, isso aqui, y é t quadrado e z t ao cubo. Essas são as funções componentes da nossa função vetorial, porque tem agora a relação, né, IJK. Sendo que, lembrando, nunca é demais, que a imagem
é um vetor posição. Dada a função vetorial acima, determine as funções componentes. Bom, pessoal, esta aqui é uma função de 2 dimensões. Eu vou escrever de um jeito diferente para vocês identificar. Eu posso botar também assim, 2 menos ti mais 1 mais 3tj. Não tem CAC, não tem componente em z. Então, as funções componentes x é igual a 2 menos t, que é o que está aqui na frente, e y é 1 mais 3t. Tá aí as funções componentes. Esboce o gráfico da função vetorial e dê um vetor posição. Então, para fazer o gráfico disso aqui, novamente, agora nós temos o i e o j, indicando que é uma função vetorial, e por isso tem essa setinha aqui. A gente já fez uma tabelinha aqui, onde essa tabelinha aqui, quando zero, a gente tem que botar cosseno de zero é 1. Então aqui 1, 0, a mesma coisa. Cosseno de 90 é 0, seno de 90 é 1, cosseno aqui é menos 1, aqui é 0, 0, menos 1, cosseno de 2π é 1 e 0. E aqui já está o desenho, né? Lembrando que é um círculo, a gente já viu isso, né, em vídeos passados. Círculo trigonométrico, sendo que o x1 e 0 é aqui, depois 0 e 1 é aqui, e esse é o sentido da orientação. E o vetor posição, que ele está pedindo para a gente representar, está aqui, né? Um vetor posição, são vários, né? Então, este vetor aqui, R de T. Um vetor posição, OP. Claro, conforme vai mudando, esse vetor vai varrendo aqui, né? Então, essa é a imagem da nossa função vetorial, é o vetor que é posição num instante, num momento qualquer. Dependendo do valor de t, ele vai varrendo essa curva aqui. Esboce o gráfico e dê um vetor posição da função vetorial abaixo. Aqui tem vou dar uma setinha para indicar que é vetor. De 0 a 2π está parametrizado, né? Já está em função de t. Aqui no caso eu teria que preencher essa coluninha aqui. Já botei os valores tradicionais, 0π sobre 2π, 3π sobre 2 e 2π. Aqui no caso nós teríamos ainda que fazer uma coluna para o z. Tem o z aqui também. Só que o z, eu não sei se vocês estão reparando que o z não muda de valor. Independente, o x aqui, que é a componente, né? As funções componentes aqui, o x, a função componente é o que está aqui na frente, que é cosseno de t. O y, a função componente é seno de t. E o z é 2. Então, nós já vimos que o z não depende do t. Então, aqui é 2, 2, 2, 2 e 2 sempre. Já aqui, se o t for 0, o x cosseno de 0 é 1 e seno de 0 é 0. Π sobre 2, cosseno de π sobre 2 é 0 e aqui é 1. E assim vai indo. Π menos 1 e 0, estou substituindo. 3π sobre 2, cosseno de 3π sobre 2 é 0 e seno de 3π sobre 2 é menos 1. 2π, aqui é 1, aqui é 0. Preenchi toda a coluna.
Vamos agora fazer o desenho. Eu tenho aqui, já fiz uma divisão aqui, eu vou de 2 em 2 centímetros, é uma unidade mais uma unidade. Aqui também eu fiz uma unidade para cá e uma unidade para cá. Já aqui eu vou botar 1,5 para dar o efeito de linha acumulada. 1,5 para cá e 1,5 para cá. A unidade aqui tá feitinho. Tá ok. Agora, colocando aqueles valores que eu tenho aqui, o que eu tenho? O valor aqui, 1, vamos começar, 1, 0 e 2, e a altura 2. Então, x é 1 e y é 0. Onde é que isso vai acontecer? Vai acontecer aqui, e aqui, o x aqui, e o y aqui, e o z aqui. Então, esse y0 aqui, então vai subir exatamente 2 unidades, porque o z é a altura 2. Então, 0, x y é 0, 1 é esse aqui, 2 para cima. Então, esse ponto aqui, pega uma paralela aqui, esse ponto aqui sobe 2 unidades para cima. Altura 2, está aqui o ponto. Esse é o primeiro ponto. Outro ponto interessante seria em cima do eixo do x, o YC0 é menos 1 e 2 também, ó. Então, este ponto aqui estaria lá atrás, altura 2, tá. Então, temos um ponto aqui na frente e outro ponto lá atrás. Agora, x sendo 0, o y é 1 e a altura 2. E também vou fazer x sendo 0, menos 1 e altura 2. Então, x sendo 0 aqui, x sendo 0, isso aqui, y vale 1 e a altura é 2. E a mesma coisa para o lado de cá. Altura 2. Tá ok, pessoal. Eu não sei se vocês estão enxergando, ficou mais ou menos aqui, ó. E aqui. Então, o gráfico é algo assim. Algo assim. Eu já passei reforçado a caneta aqui, né, pessoal? E o sentido de orientação dessa curva, sendo que esse ponto depois evoluiu para aquele, sentido de orientação é para cá. O vetor que está pedindo, que é o vetor posição, o vetor posição seria exatamente, poderia ser algo aqui. Esse aqui é um vetor posição, que é o vetorial, né? O vetor R de t. Esse R de t ele vai variando conforme vai avançando essa curva aqui, ele vai mudando de posição. Essa é a imagem então da função e ela vai alterando conforme o valor de t vai evoluindo, e ela vai fazendo esse sentido aqui. Então esse é o vetor posição, que é o que pediu também. Então esta aqui é a imagem, né, que nós obteremos aqui a partir da função vetorial. Conforme o t vai variando, esse r de t é esse pedacinho aqui.